Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de abril de 2025. E nesses horários das quintas-feiras, nós estudamos esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 7 com o item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. E quem vai fazer esse estudo para nós é o nosso irmão Lawson Nascimento, do Centro Espírita Leon Denis. Lawson, um prazer te conhecer, um prazer receber você aqui na casa de Francisco de Assis, em Petrópolis. Queremos que você fique à vontade. O nosso estudo começa agora, 18h30, está uns 5 minutinhos atrasado, não tem problema. Você pode, termina 7h20, 19h20, mas você pode ir até 7h25 para compensar esses 5 minutinhos, tá bom? Que Deus te abençoe e leve o nosso abraço aos companheiros do Leon Denis, a sua família, a sua esposa, são todos aí estudiosos da doutrina. Então, mas antes de nós iniciarmos aqui a nossa palestra, eu vou ler uma pequena página desse livro, Deus te abençoe, psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito do irmão José. E a mensagem da noite chama-se Semeadura. E o irmão José diz assim: semeia na convicção de que haverás de colher exatamente segundo a espécie da semente que plantares. Não aguardes boa ceifa sem boa semeadura. Incansavelmente, sob as mais rudes intempéries, lança a tua semente à gleba da vida. Os outros são o teu campo. Cedo ou tarde, todas as tuas sementes frutificarão. Não te queixes, pois, do que se fartarem os teus celeiros. Flores ou espinhos foram colhidos previamente por ti. Extirpa do solo a erva daninha que, de maneira equivocada, espalhaste, comprometendo-te a colheita de felicidade e paz. Paciente, espera pela floração da semente, que em muitos corações não germina de um dia para outro. Jamais te descuides de tua plantação de bondade, fertilizando a terra em que lavras com o bendito suor de tua confiança em Deus e nas messes do porvir. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao médico das almas, o nosso Mestre Jesus, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, rogando ao Pai que nos abençoe, que sua misericórdia possa estar sempre ao nosso alcance e que cada um de nós busque no Evangelho de Jesus aquela bússola que precisamos ter para podermos seguir pelo caminho reto, pelo caminho que nos levará ao encontro do coração do Pai. Também te pedimos, ó Pai, que tenha compaixão daqueles nossos irmãos que ainda não te compreendem, que ainda não te conseguem entender, que não te seguem e que por isso estão sofrendo. E também te pedimos compaixão para todos aqueles que nesse momento, em qualquer parte do planeta, estejam passando por muita dor e muito sofrimento. E nós sabemos que, infelizmente, são muitos ainda esses nossos irmãos que estão padecendo muito, não é, Senhor? Então, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, que nos dê ombros fortes para que cada um possa seguir o seu caminho. E pedimos pelo nosso irmão Lawson, que ele seja abençoado, que ele seja amparado, consolado, que sua família, seu trabalho também receba a sua bênção, Senhor, e a sua proteção. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Meu irmão, a palavra está com você. Que o Senhor te abençoe e que abençoe a todos nós e que nós possamos compreender mais o Evangelho com a sua ajuda. Obrigado. Bom, meus irmãos, boa noite a todos, né? É com muita alegria que recebi o convite desta querida casa para atender esse chamado para falar do Evangelho
Tema esse tão importante para todos nós. E vai aquela pergunta, né? Qual o tema do Evangelho que não é importante, não é verdade? E esse tema de hoje, vamos fechar aí o capítulo 7, como muito bem foi colocado, o homem, né? A missão do homem inteligente na Terra. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe, sempre iniciando agradecendo a Deus pela oportunidade, aos guias e mentores espirituais que estão nesse instante nos amparando, sustentando, para que a palavra amiga vá de encontro a cada coração aqui presente. Então, meus irmãos, o nosso objetivo aqui hoje é identificar a missão do homem inteligente na Terra. Qual o meio de desenvolver e empregar corretamente essa inteligência? Então, temos aqui alguns questionamentos. E vai o primeiro. Por que, no mundo de provas e expiações, aliás, por que o homem inteligente não deve se envaidecer? Primeira pergunta, né? Aí vem alguns questionamentos. Primeiro, vivemos num mundo de provas e expiações. E esses limites são estreitos. Então, nós sabemos perfeitamente que, por mais que observe uma pessoa extremamente inteligente, encarnada na Terra, nós estamos cientes de que realmente está muito longe ainda da grande inteligência que nosso Mestre Jesus alcançou. Mas nós temos, assim, vários homens que encarnaram na Terra de grande sabedoria. E temos uma frase muito conhecida do nosso irmão Sócrates, quando assim verbalizou, dizendo assim: só sei que nada sei. Já ouviram essa frase? Todos nós já ouvimos, né? É uma frase que nós temos que tomar muito cuidado. Então, quem falou? Foi o Sócrates, um homem de extrema inteligência, à frente do seu tempo, mas de grande humildade. Então, quando se fala que só sei que nada sei, é porque, dentro da sua capacidade intelectual, ele entendia que tinha uma certa sabedoria diante dos demais que estavam à sua volta. Mas tinha muito que aprender. Mas uma coisa é certa: se cada um de nós chegarmos no mundo espiritual dizendo que nada sabemos, olha que coisa interessante. Já pensaram nisso? A frase é clássica. Só sei que nada sei. É sinônimo de humildade e entender que tem muito que aprender. Mas muito de nós, às vezes pensando assim, podemos chegar no mundo espiritual e já na condição de desencarnar e dizer, olha, eu não sei nada. Será mesmo? Nós sabemos. E o pouco que nós sabemos hoje, com certeza estamos sendo chamados para a responsabilidade. É por isso que a doutrina, ela é consoladora, mas também é desafiadora. É quando nós passamos a estudar, compreender as leis que regem o universo e sermos chamados para a responsabilidade. E não são poucos, são muitos. Então, o ser inteligente na Terra tem que ter humildade, reconhecendo que não sabe tudo e que tem muito que aprender, né? É agir com sabedoria, ajudando os menos inteligentes para o bem de todos. Então, a alma, o homem, a alma encarnada, não sabe tudo. Nós estamos na Terra, mundo de provas e expiações, temos muito que aprender, mas já merecemos já estar reencarnados nesse mundo de provas e expiações. Alguém gostaria de voltar para o mundo primitivo? Eu não gostaria, né? Mas já fazemos por merecer, dentro do nosso patamar evolutivo, já estarmos encarnados nesse mundo que temos muito que aprender. Então, vejam só que situação, quando se faz mau uso da inteligência. Vocês conhecem esse livro aqui? Ó, Pontos e Contos. É do nosso irmão médium Francisco Xavier, né? E pelo irmão X, ele vem narrando para nós várias situações interessantes em relação ao homem que foi muito inteligente aqui na Terra, que é o senhor doutor Abelardo, que está lá no capítulo 23, que tem como título Grande Cabeça. É que nos fala irmão X. Veio só que interessante. Doutor Abelardo, advogado, não conhecia a derrota. Um homem extremamente competente. Vocês viram, já conheceu esse livro? Não, né? Pontos de conta? É interessante, né? Então, tem essa lição. Não obstante o talento privilegiado, caracterizava, contudo, por trato lamentável. Não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro. Olha só, gente, a ganância
chamavam-lhe de grande cabeça. Isso por quê? Porque o homem era muito inteligente, extremamente competente naquilo que ele fazia diante das leis, né, humanas, para poder realmente atender os seus clientes. E interessante que todos os seus colegas o temiam diante de tanta sabedoria que ele tinha diante do direito humano. Os seus clientes, aqui nos fala, irmãozinho, escorcháveis eram sempre numerosos. Sua banca era frequentada por avarentos transformados em sanguessugas do povo, por negociantes inescrupulosos, ou por criminosos da vida econômica, detentores de importante faixa bancária. Então, ele, muito inteligente e competente naquilo que ele fazia, ele escolhia os seus clientes. E não eram clientes pequenos, não, eram só clientes grandes, de alta capacidade de poder pagar os seus honorários. Então, disso, as pessoas o temiam. Então, certa vez, sua mãe o questionou, né? Sempre a mãe, né? A mãe que está sempre por perto, conhecendo os limites dos seus filhos, reconhecendo os seus talentos, reconhecendo as suas dificuldades. Chega ela assim dizer para o seu filho, que diz assim: nobre velhinha cristã que o alertava de quando em quando com sinceridade e amor. Dizia assim: Abelardo, meu filho, costumava-lhe dizer-lhe prudentemente, não se descuides da missão do direito. Não admiras que a ideia do ganho te avazasse às cogitações. Creio que a tarefa de justiça terrestre é muito delicada, além de profundamente complexa. Então, ele vem narrando aqui a mãe do nosso irmão, dando as suas orientações para que a vaidade, o egoísmo, a luxúria não viesse estar presente como ela percebia que está junto a ele. Porque, meus irmãos, os arrastamentos são muito grandes. E a inteligência é um grande arrastamento quando não se tem sabedoria. E a mãe, ao perceber que o filho, tão orgulhoso, tinha essa extrema dificuldade, ela tentava, de alguma maneira, consolá-lo, mostrar que a sua inteligência, que o direito, essa grande profissão, que é o direito, mesmo sendo humano, ele poderia fazer bom uso para o bem do próximo, das pessoas mais com dificuldade, das pessoas mais humildes, que não poderia pagar um bom advogado, mas ele, por ser competente, extremamente vaidoso, só queria saber de ter bônus e grandes ganhos. Então, a ideia dele da caridade, do amor ao próximo, da vontade de querer ajudar, está muito distante. E uma coisa é certa, meus irmãos, quando nós pegamos lá a questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o objetivo da encarnação, lá não está escrito que você, ao ser inteligente, vai fazer mau uso dela, vai fazer mau uso dela. Muito pelo contrário, nós estamos reencarnando para cumprir a grande missão de progredir. E passa por essas grandes provas que a vida nos coloca. E a inteligência é uma prova duríssima quando se sabe, bem proceder. Agora, quando não se sabe, a dificuldade é muito grande. A tendência é essa: é humilhar, é se sentir superior, o egoísmo está cada vez mais ao lado e não querer se preocupar de forma alguma com os mais necessitados. Eu entendo, né? Eu conheço, inclusive, lá em nossa casa, temos a obra social Antônio de Aquino, e eu entendo também que tem muitas casas que estão ao nosso redor, sendo espíritas ou não, são casas cristãs, que oferecem o trabalho voluntário, né? E esse trabalho voluntário é o momento de você se doar. Então, nessa obra social Antônio de Aquino, na qual o Leão Denis está inserida, nós temos lá advogados, temos dentistas, temos ginecologistas, temos médicos, né? Profissões diversas, onde cada um dá o seu tempo, a sua dedicação para contribuir para os mais necessitados. Então é nessa hora que a gente compreende exatamente quando está se fazendo um bom uso da inteligência. Não estamos aqui dizendo que, por ser um bom advogado, não vai querer advogar uma causa gigante onde ele traga bons recursos. Não é isso. Por que não ter uma grande causa onde possa ele ter um bons ganhos? Não tem nada de errado. A questão é
é trabalhar com sinceridade e humildade no coração. Quando você dedica também, além de causas grandes, causas pequenas que venham também lhe trazer uma boa remuneração ou pequena remuneração e às vezes nenhuma remuneração, quando você atende os mais necessitados. Então, nesse caso aqui, do nosso irmão Abelardo, que narra no livro Contos e Contos, na lição 23, que tem como título Grande Cabeça, mostra para nós a grande dificuldade que ele tinha de ser uma pessoa mais benévola. Ele não enxergava de forma alguma a tendência, ou sequer uma boa vontade, de querer atender quem quer que seja. E a mãe, ao perceber, tenta de toda forma lhe dar orientações para que ele pudesse mudar de comportamento, de ideia, né? Diz assim: não te pressiones pelo dinheiro, meu filho. Repara, sobretudo, o dever cristão, o bem a praticar. Olha a orientação de uma mãe sábia em relação ao seu filho. E não é só em relação ao direito, né? A medicina, a engenharia, a arquitetura, enfim, todas as profissões, todos os talentos que estão aqui representados, de alguma maneira você pode se doar. Você pode dar uma grande contribuição para quem está necessitado. Então, esse caso aqui cabe para todos nós. Repara, sobretudo, o dever cristão. Olha que frase riquíssima quando essa mãe se dirige ao seu filho, né? O eminente homem da legalidade meneava a cabeça em sinal de desacordo e respondia. É como se ele estivesse ouvindo a mãe, dizendo assim: ó, mãe, não é nada disso. O que ele fala assim para a mãe? Mãezinha, pelo menos a mãezinha ele chamava de mãezinha, né? Tinha respeito pela mãe, né? Ele dizia assim: mãezinha, os tempos são outros. Olha que interessante. Os tempos, gente, os tempos são outros? São, é verdade. Mas é o tempo outros de agir, de se preocupar com o próximo, de se preocupar com a caridade, de se preocupar de se doar. Os tempos são outros para que a gente possa realmente se modificar internamente. Porque já que a gente escuta tanto falar que a Terra vai sair da classificação de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, ele parte de cada movimento cristão que cada um de nós vem a fazer, independente da nossa profissão, independente do grau de inteligência que venhamos a ter. Se eu ser uma pessoa que seja inteligente, eu vou ter sempre alguém à minha frente com mais inteligência, mas também vou ter sempre alguém atrás de mim com menos inteligência, onde eu possa, de alguma maneira, auxiliar os mais necessitados, né? Eu lembro, quando era garoto, lá no tempo do ginásio, hoje nem ginásio é mais, né? É outro nome, acho que é... eu nem sei mais qual o nome, mudou, né? Tudo mudou. Quando uma colega sentiu uma dificuldade minha, né, em matemática, acho que era em álgebra, acho que era geometria, ela espontaneamente, ela sabendo da minha dificuldade, ela me procurou, porque ela é extremamente competente naquilo que ela fazia. É como se apresentasse para ela uma lição e que para ela não tinha nenhuma dificuldade, mas para mim naquela época tinha. Então ela, de forma espontânea, de forma gratuita, de forma de querer ajudar, chegou perto de mim e começou a conversar, né? Tentando me ajudar. Então, quer dizer, são pequenos movimentos que a gente percebe que, ao amadurecer, isso não vai sair mais da pessoa. Então, quando a pessoa já é de infância, já na juventude, já traz essa ideia de querer ajudar, isso não se perde, isso é muito bom. Então, quando o pai e a mãe estão atentos a isso, o que ela tem que fazer? Né? Os pais, os educadores, estimular, dar os parabéns à criança, dar os parabéns ao jovem, por ter o desejo de querer ajudar aquele que está com dificuldade. Agora, quando o pai e a mãe observam algum talento, onde esse talento está sendo mal usado, está com dificuldade, o pai e a mãe que são educadores, também têm o mesmo dever de chegar ali e conversar, para que ele possa entender que a vida, mesmo sendo, como aqui fala, de outros tempos, vamos entender, sim, são outros tempos, mas de mudança interna, de mudança interior, na verdade, para uma pessoa melhor, para uma pessoa mais justa, para uma pessoa mais humana. E a gente sabe que não é fácil, né? Então, os pais têm um papel fundamental na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, tudo mais. Então, continua nosso irmão falando, né?
por toda a orientação que a mãezinha deu para ele. Mãezinha, os tempos são outros. Devo preservar as conquistas efetuadas. O que está dizendo? Não vou parar. Eu sou assim, vou morrer assim. Não posso, por isso, satisfazer-lhe as sugestões. Compreende a senhora que o advogado de renome necessita clientela à altura. Então, quer dizer, ele já se sente, ó, o top, né, dos advogados. Tanto é que, a gente volta a repetir, que ele era conhecido como grande cabeça, uma pessoa extremamente competente naquilo que ele fazia. E a mãezinha responde: ó, meu filho, retrucava a senhora Tourinho, efetuosa e estimaria tanto ver-te sementeira evangélica. A senhora, porém, necessita compreender que não sou ministro religioso. Ela responde assim para a mãe: olha, eu não sou nenhum ministro religioso, eu não tenho nenhuma religião, eu não tenho nenhum culto religioso. Então, estou totalmente fora de qualquer questão que venha que venha mexer no meu interior. Então, o tempo passa, né? A mãezinha retorna ao plano espiritual, ela desencarna e ele continua encarnado por um bom tempo ainda, né? Só que o que acontece, meus irmãos? Aqui diz assim nosso irmão X. Muito tarde compreendeu o antigo lidador do direito as tortuosidades perigosas que traçara para si mesmo. Muito sofreu e chorou nos caminhos novos. Não conseguia levantar-se, achava-se caído. Ele já também, já na condição de alma desencarnada, já no mundo espiritual, onde a sua consciência lhe chamando para a responsabilidade. E lembrando da sua mãe, de tantos conselhos que lhe davam, despertando para o bem, despertando para a caridade, e ele sequer dava essa atenção. Então, o tempo passou no mundo espiritual, né? Diz assim, então, o nosso irmão X. Minha irmã é a mãe pedindo auxílio para o filho, né? E assim a mãe foi acolhida e dando atenção ao que ela questionava em preocupação do filho. Minha irmã, o nosso amigo padece de inchação. Vejam só como é que são, como é que é a lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito. O nosso amigo padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Olha só, nosso irmão X chama de armas intelectuais. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia de amor próprio. E continua, ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia. Ora, a lei de causa e efeito, né? Desencarnou, conhecido no mundo dos encarnados como grande cabeça, né? E a providência divina é tão assim clara para nós que ela recai para nós não como um castigo de Deus, mas sim como consequência de todos os males que muitas vezes fazemos. E a inteligência, como fazemos o mau uso dela, gera para nós dores físicas no futuro e até morais, principalmente. Então ele vem a reencarnar, né, como aqui está dizendo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia, que é o aumento da cavidade craniana, né, que é a tal da deficiência mental que ele terá que passar quando encarnado. Então vocês vejam que essa lição desse livro, ele colabora com uma outra lição importante que está lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 371, 372 e 373, que fala exatamente como se faz mau uso da inteligência. Que temos muitos irmãos nossos reencarnando hoje sem condições de poder se manifestar, onde os seus órgãos, o seu corpo físico não lhe permite a alma encarnada dizer por que chegou. Porque o mundo espiritual sabe. Porque se fez mau uso da inteligência, e no mundo espiritual, o que está para encarnar pede para reencarnar de novo, para reparar os erros cometidos, e vendo o quadro que muitas vezes se apresenta para o desencarnado, o mundo espiritual percebe: olha, não vai dar,
Você precisa reencarnar mais uma vez, sim, mas é preciso que você reencarne de uma forma que você não faça de novo o mau uso da sua inteligência. E a única forma, nesse momento, diante das escolhas que você fez do passado, é importante que você venha passar por uma consequência, que venha passar por uma limitação onde você não possa se manifestar. Então, temos hoje, em uma sociedade, né, no Brasil, no mundo afora, várias pessoas reencarnando com seus corpos com alguma deficiência, onde não possa se manifestar. E é uma questão transitória. Isso que é importante a gente sempre ouvir, né? E quando a gente observa um filho nosso, um neto, reencarnar, um parente próximo, ou filho de um parente, de um amigo, ver reencarnar de uma forma assim, tão assim, que dá dó, né? A gente fica assim, tão assim, receoso, mas é orar para Deus, pedir que esse espírito se renove, mesmo naquela condição onde ele não possa manifestar, e que na próxima existência ele venha a ter uma outra existência, uma nova reencarnação no corpo perfeito, onde ele possa dar continuidade de chegar à perfeição. Então vejam só a primeira questão, que é 371, que está lá como título Idiotia e Loucura. A opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Resposta: não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que imaginais, que sofre pela insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Aí me faz lembrar aqui, quem já fez aquele estudo do livro O Céu e o Inferno, nós temos lá na segunda parte os exemplos, né? Os bondosos, os suicidas, os arrependidos. Então nós temos lá o nosso irmão que foi evocado, um jovem Charles, que está lá classificado como um idiota, né? Expiações terrestres. Então, diante de tanto depoimento na segunda parte, o único que está encarnado, que é evocado na mesa mediúnica, é esse irmão Charles, um dos membros da mesa, sabendo da condição física que ele que até então ele passava, foi colocado na mesa a ideia de evocá-lo, né? E naquele instante onde o nosso jovem se emancipa, né? Está descansando no corpo físico, é a hora que ele é evocado. Ele se apresenta na mesa mediúnica e relata exatamente o que ele está passando. Ele sabe exatamente por qual motivo a lei fez com que ele reencarnasse numa condição onde não pudesse se manifestar, e sabe por quê? Porque fez mau uso da inteligência. Evidentemente que o mau uso da inteligência tem grau. Então, quanto maior é a gravidade, maior é a responsabilidade que chega para o espírito. Maior é a necessidade da lei de causa e efeito atuar sobre cada um de nós. Então, não quer dizer que eu fiz mau uso da minha inteligência, que eu também vou ter que reencarnar com o meu corpo deficiente. Vai depender daquilo que eu fiz de mau uso. Agora, quanto maior mal eu faço, não só para mim mesmo, e para as pessoas que estão à minha volta, onde o orgulho, a vaidade, o egoísmo está muito inserido em minha alma, em meu coração, é sinal que o plano espiritual está atento e ele percebe exatamente daquilo que nós precisamos. Às vezes, no mundo espiritual, temos lá escolha das provas e não compreendemos. E dizemos até ao contrário. Não, eu prometo que da próxima vez eu vou fazer bom uso da minha inteligência. É como se tivesse lá nosso irmão narrando, né, o nosso Abelardo, no mundo espiritual. Não me deixem reencarnar mais uma vez, num corpo perfeito. Dessa vez eu vou ser a pessoa caridosa, bondosa. Eles percebem que o perfil não cabe ainda para ele. E nessa hora, para proteger o espírito, né? Então, aqui só a doutrina para nos fazer entender isso, faz com que é dito para ele que ele reencarne numa condição onde não possa se manifestar. Aí vem aquela outra questão. Será que é uma reencarnação nula? De forma alguma. É uma encarnação extremamente proveitosa. A alma não se manifesta, mas ela está ali atenta e sabendo por tudo que fez ou deixou de fazer
e que tudo que ele fez e deixou de fazer gerou uma consequência. E a consequência é não poder se manifestar. Ele vai refletindo, refletindo, vai ficar 10, 15, 20, 30 anos, quantos anos forem necessários, encarnado, né? E quando chegar a hora, o plano espiritual vai chamar de novo, né? Deus, nosso Pai, é aquele que sabe exatamente a hora que nós temos que voltar e fazer mais uma avaliação. Será que o período que o nosso irmão que passou numa condição de um corpo, né, totalmente deficitário, ele refletiu, está mais maduro? É feita essa reavaliação. Então, uma coisa é certa, tudo isso é transitório. Então, se terá uma outra existência da mesma forma, não se sabe. Mas uma coisa é certa: chegará um momento que esse mesmo espírito, ou todos aqueles que fizeram mau uso da inteligência e fez mau uso para as pessoas à sua volta, terão um corpo saudável, para que eles possam dar prosseguimento às necessidades essenciais para chegar à perfeição. Me vem aqui agora até mesmo a Condessa Paula, né? Nossa irmã Condessa Paula, tão querida e tão conhecida do movimento espírita. Nós temos o depoimento dela, não só no Céu e Inferno, mas como também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela fala, ela narra para nós que ela pediu o plano espiritual, quando estava desencarnada, que viesse a passar por todas as provas, por todas as dificuldades, por todas as lutas, para que ela pudesse amadurecer, para quando chegasse a prova mais difícil, que era a prova da riqueza, ela pudesse sair bem. Então, com certeza, em algum momento da sua história, até chegar à Condessa, que era uma mulher inteligente, mais uma vez, durante essa fase de amadurecimento, ela passou pela luta, pela dificuldade, pela falta de necessidades básicas, mas também deve ter passado pela prova da inteligência, para que ela pudesse amadurecer e fazer bom uso, né, quando encarnada na condição de uma condessa. E olha só, gente, jovem, rica e bonita. E até acrescentando, né? Inteligente também. Mas inteligente com sabedoria. Porque toda vez quando ela ia de encontro à dor alheia, o que ela fazia? Chamava a sua filha, botava ali uma roupa simples, como ela também, ia de encontro aos necessitados. Por que ela fazia isso? Para não chocar. Não é um sinônimo de inteligência? Né? E ela sempre dizia que todo bem que ela fosse fazer, foi um grande aprendizado. E quando ela é identificada na rua como a condessa, aquela mulher humilde que ia lá de encontrador, levar um agasalho, um prato de comida, quando ela é identificada, o que que ela faz? O que que ela pede, na verdade? Não diga a ninguém. Não digas a ninguém que você me reconheceu, porque amanhã estarei lá de volta para poder dar continuidade a esse trabalho que tanto eu sinto no meu coração a vontade de querer compartilhar com todos vocês. Então, continua Kardec na 372. Qual é o objetivo da providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os seus idiotas? Nós até já respondemos, mas vamos lá. São espíritos em punição os que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impotência em que se encontram, para se manifestar através dos órgãos não desenvolvidos ou destrambelhados. Então, eles sentem na alma, né, um certo constrangimento, a dificuldade de poder se manifestar, mas estão ali refletindo por tudo que passou. E com certeza vem em sua mente o mau uso que eles fizeram das existências anteriores, ou então até mesmo da mais recente, né? Então, qual poderia ser o mérito da existência, como está lá na questão 373? Qual poderia ser o mérito da existência para os seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, acham-se impedidos de progredir? Também já dissemos aqui, mas vale repetir. É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades, né? Então, a inteligência é uma delas. Então, pode ser
que a inteligência venha causar e trazer para ele consequências é encarnar no corpo dessa forma. E falar aqui para nós que é importante, é uma parada temporária, é transitória. Então, quem te lembrar aqui, alguém que vocês conheceram, que conhecem, o que é bem próximo a vocês, que passam por uma situação conflitante dessa, né? Que tem um corpo assim que não possa se manifestar, com certeza é um filho de Deus, e alguns, né, vale até colocar aqui, pediram que reencarnassem assim. Então, quando se pede para encarnar desse jeito, tem que ter coragem, não tem? Tem que ter muita coragem e determinação, porque não deve ser fácil. Você está no mundo espiritual, na condição de uma alma desencarnada, você, como espírito, pedir e aceitar o desafio, porque quando você não aceita, é como foi colocado aqui, né? É imposto dessa forma diante das causas que você causou, né? E a reencarnação é uma imposição, como está na questão 132. Todos nós iremos reencarnar. Não tem escapatória. A gente pode até pedir para ficar um pouco mais lá no mundo espiritual. Eu sei que vou reencarnar num corpo perfeito, eu sei que vou ter cabeça, tronco e membros, os órgãos perfeitos, mas eu estou percebendo que vou passar por várias expiações devido às más escolhas que eu fiz no meu passado. Ah, tu está no mundo espiritual, você pede para ficar um pouquinho mais. Eles podem acolher, né, atender seu pedido ou não. Mas vai chegar uma hora e vão dizer assim, olha, não dá mais para esperar. É preciso você voltar, né, a mais um corpo físico para dar prosseguimento a essa meta que Deus colocou para todos nós, que é chegar à perfeição. Então, como desenvolver a inteligência? Estudando, né? Olha aí. E às vezes nós sabemos, né, que muitos de nós, às vezes, passamos por uma famosa preguiça mental, né? Que é a falta de estudar, de ler livros. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, é, no dia 18 de abril, teremos o 30º encontro espírita sobre a vida e a obra de Leon Denis. E o tema foi extraído desse livro aqui, ó, O Depois da Morte, o capítulo 53 e 54, que fala sobre o estudo e o estudo. Ah, meu Deus, agora eu que esqueci. Eu vou chegar aqui. Fala sobre o estudo e a educação, é isso? Isso, estudo e educação. E são dois temas que Leon Denis traça para nós nesse livro, de forma muito poética, muito rica, nos estimulando a estudar, nos estimulando a enriquecer a nossa inteligência. Que a melhor forma de você desenvolver é estudando, lendo, ouvindo, conversando, trabalhando, edificante em benefício de todos e humildade e com amor. Porque se não for assim, vai ser muito mais difícil, né? Lá no Consolador, né, esse livro também é muito conhecido do movimento espírita, vocês devem conhecer, né? Temos de novo o Chico Xavier. Lá na questão 117, ele fala assim para nós. Aliás, ele perguntou, né? Aliás, Francisco Xavier perguntou a Emmanuel. Diz assim, então, a pergunta: a inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Resposta de Emmanuel: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito. Então, olha só, à medida que nós vamos reencarnando, por mais dificuldade que eu tenha, por mais insatisfação de ler um livro, de querer estudar, a reencarnação está nos conduzindo para termos mais inteligência em torno de nós. E nós sabemos perfeitamente que nós temos duas asas, né? A asa da inteligência e a asa da moral, não é isso? E sabemos também que eles falam para nós que a asa da inteligência está indo de vento em popa. Mas como está a asa da moral? Bem mais devagar. Agora imaginem só quando a inteligência e a moral fizerem isso, né? Onde cada um de nós, de uma inteligência como o Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Francisco de Assis e tantas outras almas que estiveram junto a nós, que foram extremamente almas à frente do nosso tempo,
seja na questão do intelecto, seja nas questões morais, vieram aqui para nos ajudar, nos trazer como exemplo para todos nós. E esse exemplo continua, porque muitos outros virão para nos auxiliar e nos puxando para o progresso. Então, será que Bezerra vai reencarnar de novo? Com certeza. Bezerra não é um espírito evoluído ainda, no sentido de ser igual a Jesus, é uma alma extremamente evoluída, muito mais à frente do que nós, mas com certeza estará junto a nós, reencarnando mais uma vez como grande missionário, para nos trazer grandes lições para nós em relação a tudo que a vida tem a nos apresentar. Então, vejam só, os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito, no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Olha só, uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Então, quando você escuta isso, quantas reencarnações deve ter tido, né? Aquele homem inteligentíssimo que já até desencarnou, que estava numa cadeira de roda, com uma série de equipamentos à sua volta, onde ele tinha dificuldade de se expressar, mas era um grande cientista. Quantas reencarnações ele teve? Mas mesmo assim, ele reencarna num corpo totalmente deficiente. Mas nem por isso ele parou, porque Deus estava ao seu lado e fez que mesmo ele, numa condição paupérrima, com sua inteligência, ele pudesse desenvolver o seu intelecto, a ciência humana, para que lhe ajudasse a se manifestar e trazer algum benefício para a sociedade. Eu estou tentando lembrar aqui o nome dele, mas eu não estou conseguindo. Ele era muito conhecido na sociedade, né? Então ele diz assim, ó, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica do progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Então, aquele que tem hoje como talento, que é o melhor que ele pode apresentar para uma sociedade, Deus, meus irmãos, usa aquilo que nós temos de melhor, né? Então, se a minha inteligência é o melhor que eu tenho, de alguma maneira, Deus vai me colocar no local para que eu possa ajudar as pessoas que sabem menos. Então, é aquilo. Nós damos aquilo que nós temos. Mas para entender isso, requer sabedoria, requer vontade, requer experiência, requer reencarnações, requer múltiplas reencarnações para que eu possa realmente fazer valer a minha existência. Então, quando o homem encarnado sabe do seu poder, intelecto, e vê que realmente ele pode contribuir para uma sociedade melhor e faz bom uso dela, olha, é um passo gigantesco que ele está dando para si e para a sociedade. Então, vejam só, como que está a sociedade hoje em relação à ciência, à tecnologia, à arquitetura, engenharia, há 100 anos atrás para os 100 anos de hoje? Como é que ela avançou? Através da inteligência. Agora, infelizmente, quantos homens fazem mau uso de uma inteligência que foi criada? Aliás, que não foi nem criada, foi apresentada, porque, na verdade, tudo que o homem cria já está pronto no mundo espiritual. Leia o livro de Santos Dumont, né? Um livro que narra ele no mundo espiritual, muito preocupado de ter inventado, né, criado o avião, e o próprio homem, com a sua inteligência, fez mau uso. O que ele fez com o próprio avião? Virou uma arma de guerra. O avião tinha esse objetivo? Não tinha. Qual era o objetivo do avião? Não era encurtar a distância? Não era aproximar a sociedade? Não era fazer um deslocamento melhor e mais agradável para que o mundo estivesse mais junto? Porque há 100 anos atrás, 200 anos atrás, para se chegar a uma informação, levava muito tempo. E às vezes era por navio. Então hoje, você está com um telefone igual esse aqui, um celular, né? E daqui a pouco você pega ele, vai falar com um companheiro que está lá no Japão. Então, quem inventou, quem teve
o intelecto bastante para criar esse mecanismo aqui? Foi alguém extremamente inteligente. E começou quando? Lá no tempo da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, quando o computador pesava toneladas, tinham milhares de válvulas, e quando se queimava uma, era um trabalho enorme para trocar. Então, o homem veio reencarnando e veio o quê? Né? Ele veio melhorando a tecnologia para melhor o quê? Desenvolver e atender a sociedade de que tanto precisa para crescer em relação a tudo que ela tem a oferecer. Então, você pegando hoje um filme de época e ver as condições de hoje, é totalmente diferente. Mas nós sabemos que as questões morais estão muito distantes ainda. A gente observa hoje fome, que não deveria mais existir, miséria, irmãos nossos vivendo debaixo de viadutos, marquises. Isso não deveria. A luta, o desafio, a pobreza faz parte do processo evolutivo e é uma característica do mundo de provas e expiações. Mas a fome, né, não deveria estar mais presente no nosso planeta. Aliás, nunca deveria ter. Mas o homem, por ser egoísta, por ser vaidoso e orgulhoso, faz com que, infelizmente, isso venha ainda estar presente em nosso planeta. Mas uma hora vai chegar, onde isso não vai mais ter. Outros homens virão para que se possa dar condições a todos nós a desenvolver o intelecto para atender a quem? A uma sociedade, seja uma sociedade de pouco recurso, seja uma sociedade de médio recurso e seja uma sociedade de muito recurso. Então, ela está aí para crescer. Então, vamos pensar como estará a Terra daqui a 100 anos à frente. Vocês querem imaginar? Vai estar muito melhor em relação à inteligência, à tecnologia. Vejam a ciência hoje. Quando se operava um coração há 50 anos atrás, a tecnologia hoje é muito mais moderna. Existem países que não há mais nem a necessidade de abrir a caixa torácica para poder ter acesso ao coração e trocar aquelas veias que estão entupidas. E sim, são tantas coisas boas que estão acontecendo que a gente percebe que realmente o ser humano está encarnando como missionários em várias áreas para atender essa sociedade que um dia vai chegar ao mundo de provas, ao mundo regenerado. E para nós fecharmos, já passando um pouquinho o tempo, né, Russo? Tem aqui uma lição muito legal, que é do livro Coragem, que é um livro também muito conhecido do movimento espírita, de Francisco Xavier, de diversos espíritos. E quem fala é Batuíra para nós. Qual o título? Ainda quando? Lição 33. O que é que nos fala nosso irmão Batuíra? Sim, meus amigos, recordemos a palavra de Paulo, o apóstolo da libertação espiritual. Ainda quando senhoráceos todos os idiomas de comunicação entre os homens e os anjos, na terra e os céus, e não tivermos caridade. Ainda quando possuíssemos as chaves do conhecimento universal para descerrar todas as portas das grandes revelações e não tivermos caridade. Se conquistássemos as maiores distâncias, atingindo outros planetas e outras humanidades do Império Cósmico, e não tivermos caridade, ainda quando enfeixássemos nas mãos todos os poderes da ciência, com a possibilidade de comandar tantos movimentos do macroscomo quanto a força dos átomos, e não tivermos caridade. Ainda quando conseguíssemos dominar a profecia e enxergar no futuro todos os passos das nações por vindouras e não tivermos caridade, então de nada terão valido para nós outros as vitórias da inteligência, porque sem amor permaneceremos ilhados em nossa própria inferioridade, inabilitados para qualquer ascensão à felicidade verdadeira com as bênçãos da luz. Nosso irmão Batuíra, que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare. Esperamos aqui que a mensagem de hoje tenha ido de encontro a cada coração aqui presente.
Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe e até a próxima vez. Tá ok, meus irmãos? Muita paz a todos. Obrigado, meu irmão Lawson, por esse estudo muito reflexivo e linda essa mensagem do Batuíra, né? Linda. É, Eu até anotei aqui, Coragem, ainda quando, capítulo 33. É de muito isso, estímulo, que nós, todos verdade. nós possamos, né, prestar bem atenção nessas orientações para que cada um possa melhorar, crescer, melhorar o seu padrão evolutivo e podemos colaborar efetivamente com o Mestre Jesus nessa seara. Que a tua Verdade. paz do Jesus esteja com você e que possamos contar com sua presença mais vezes aqui na casa de Francisco de Assis. Bom, Obrigado. o nosso abraço aos companheiros Leon Denis, à sua esposa, à sua família, e que Deus continue abençoando a todos nós. Bem, nós vamos encerrar nossa reunião da noite de hoje, agradecendo aos companheiros e pedindo à nossa irmã Denise para fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. Nós. Então, Senhor, só temos a lhe agradecer mais essa oportunidade de encontro de corações, em que aqui viemos refletir sobre sua mensagem. Obrigada, Pai, por todos esses irmãos que nos antecederam, nos trazendo essas mensagens, nos trazendo a luz ao nosso entendimento, para que possamos caminhar com firmeza em direção a Ti. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nossa casa espírita nos dá de trabalho, de estudo, de reflexão, que possamos nos intuir, nos imbuirmos de todos esses conhecimentos, utilizando-os no nosso dia a dia, na nossa vida, e com certeza, Senhor, nos tornaremos melhores filhos poderemos então ser chamados de filhos amados e conseguirmos caminhar até seus braços. E permaneça conosco, Pai amado, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, tá? Aí tá chovendo? Já, ainda Tá não. chovendo. Não, aqui É não. porque eu estava vendo aqui o tempo, eu moro aqui pelo Meia, né? No bairro, na Zona Norte. E estão informando que vai cair uma chuva muito forte até sábado. E o tempo estava negro nessa direção de Petrópolis, Teresópolis. E por enquanto aí não caiu a chuva, não, né? Não, hoje já caiu bastante. Agora está no Foi, né? sexta e sábado, uma chuva É, muito grande. Vamos orar para que não venha isso, com aqueles acidentes isso. tão graves de alguns anos. Verdade, Que Deus. verdade. E mais uma Tchau, vez, gente. irmãos, ó, muito Obrigado. obrigado, Alson, muito obrigado a todos. Boa noite. Que Deus Valeu, gente. um Valeu. benção de Tchau, todos. Bom descanso. tchau. Vou Abençoe sair, tá? Pode sair. Muito obrigada. Vou Ah, sair, tchau. tchau, gente. Tchau.